Boa noite. De olho na notícia. O Brasil não é para fraco. Estamos diante de um contexto de muita responsabilidade. Iniciamos o dia com o escândalo do INSS. O governo Lula, após 2 anos, descobre a grande quadrilha de assalto aos aposentados do INSS. Desde 2016, os aposentados do Brasil são roubados por uma quadrilha que foi descoberta pelo governo Lula após 2 anos de investigação. E a Polícia Federal entrou em ação com os auditores federais e foi descoberta a grande quadrilha que atuava saqueando, roubando os aposentados do nosso país. Que justiça seja feita. Vamos agora para o segundo tema. O grande conclavo para suceder o Papa Francisco. Aparentemente, estamos diante de uma sucessão de um religioso católico, mas na conjuntura internacional, nós estamos diante de um momento tão grave quanto a eleição de Trump. Nós estamos diante da decisão da escolha, da continuidade do legado do Papa Francisco, um humanizador preocupado com os conflitos mundiais, especialmente no seu último dia de vida, na Missa da Páscoa, ele conclamou pela liberdade do povo palestino e pela humanização da humanidade, porque sem o amor não há salvação. Esse cenário nos traz à tona a polarização da extrema-direita e da direita, inclusive na religiosidade. Nossa live é uma live sobre as notícias do dia, do momento. O Sandra Gurgel traz à tona os principais acontecimentos do momento. Hoje nós tivemos um outro momento histórico no Supremo Tribunal Federal, com o indiciamento de mais 6 responsáveis pela conspiração e tentativa de golpe de 8 de janeiro. Mais um momento histórico, hoje no Brasil. Um grande momento de passarmos nosso país a limpo. O que não fizemos em 64, nós temos hoje um momento de preservar, cultuar e defender a democracia do Brasil. Sem anistia, e que todos aqueles que tentaram contra a democracia brasileira sejam punidos com direito à defesa, ampla defesa, como o artigo 5º da Constituição nos garante. Esse país não anda, ele capota. E, afinal, no dia de hoje, 23 de abril de 2025, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que se conta hospedado na UTI do hospital em Brasília, foi realmente notificado de que ele, hoje, oficialmente, ele é réu por tentativa de golpe e formação de quadrilha. Parece um momento normal, mas não se constitui normal. Porque, mediante a todas as atrocidades cometidas por ele, hoje nós temos oficialmente o Jair Messias Bolsonaro como indiciado por formação de quadrilha e tentativa de golpe de Estado. É um momento significativo da história política do nosso país. Como é a nossa primeira live, nós vamos pedindo inscrições para que o Sandra Gurgel News possa dar início ao seu trabalho como mais uma democrata progressista na trincheira da defesa da democracia do nosso país.
Hoje eu gostaria de me apresentar. Sou socióloga, professora, tenho uma carreira acadêmica, professora universitária, socióloga de formação, formada na Universidade Federal da Bahia. Não estou aqui aleatoriamente fazendo uma live, mas pedindo a vocês a inscrição para que eu possa, assim, iniciar um processo de trabalho dentro de uma visão política de gênero, trabalho, educação, mas, acima de tudo, na defesa da educação, da saúde e da democracia. Porque sem democracia não se pode constituir um país com legitimidade e soberania. Hoje eu parabenizo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, apesar de todas as intempéries que ele passou, hoje ele iniciou uma fase importantíssima ao destituir o diretor do INSS e mais 4 cargos de confiança, em razão dessa descoberta, dessa quadrilha estabelecida, perceba bem, desde 2016. Em 2 anos, além de buscar reconstruir o país, reativar os programas sociais, o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, o Sorria Brasil, a reativação do SUS, o programa Pé de Meia, onde legitima aos filhos de classes mais baixas a possibilidade de estudar e possuir um pouco de capital para se manter vivo, porque para muitos é um Estado assistencialista, mas se nós observarmos todos os Estados democráticos nacionais e internacionais, eles possuem assistência para que os seus indivíduos dos seus países possam sobreviver e desenvolver. O que se chama de assistencialismo, na Suécia, na Suíça, no Canadá e no próprio Estados Unidos do Trump, que ele agora está destruindo, porque a política trumpista ela destrói os direitos legais e sociais, mas os demais, inclusive os outros presidentes republicanos, que é da própria origem dele, sempre teve um incentivo às bolsas de assistência para que inclua mais pessoas na sociedade. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva consegue colocar em reativação e criar novos programas que, assim, busca colocar o Brasil dentro de um cenário de reconquistar a sua dignidade da sua população e voltar a crescer na economia mundial. Muito interessante ressaltar que não do lado dos Estados Unidos nem da China, mas do lado da cidadania e da economia nacional. E hoje ele registrou que, se precisar taxar produto chinês para não prejudicar as empresas nacionais, assim ele fará. Nesse dia, para mim, é histórico, porque eu inicio assim a minha live, buscando trazer as notícias nacionais e internacionais, e meu canal ele tem o foco em De Olho na Notícia, onde buscaremos, com imparcialidade, buscar falar sobre os acontecimentos do dia, atualizando de maneira lúcida, consciente, do cenário que nós estamos vivendo, que nós estamos numa fronteira entre a democracia e a barbárie. E é preciso orientarmos a sociedade e combatermos as fake news, as notícias falsas que permeiam a nossa sociedade, que poluem o olhar das pessoas, e que se faça claro que hoje foi um dia e que desconstruiu a impunidade, a indolência do Jair Bolsonaro. Nós não estamos negando a doença que ele tenha, mas nós estamos dizendo que ele precisa ter a saúde recomposta para que ele possa responder com amplo direito de defesa
e possa cumprir a pena por tentativa de golpe de Estado e formação de quadrilha. Ele terá amplo direito à defesa. Mas não podemos parar nas notícias do dia. Nós temos também como notícia do dia o conclave. O que é o conclave? É um processo de sucessão do Bento, do Francisco Bergoglio, o humanista. Nós não perdemos só um Papa. Sejamos católicos, espíritas, ou até islâmicos, hinduístas, ou até ateus. Nós perdemos uma humanista. Nós perdemos um líder político e religioso. E é interessante explicar para quem não conhece que o Papa Francisco, ele não é só um líder católico. O Papa Francisco é chefe de Estado, porque o Vaticano... é uma praça, professora Sandra. O Vaticano é uma praça. Porém, essa praça se constitui num país com economia, com banco, e nós devemos ficar de olho nesse cenário que se recompõe, porque esse conflito, a bipolarização entre direita e extrema-direita, ou entre humanidade e barbárie, também será decidido nessa eleição do novo Papa, no qual irão se reunir os arcebispos, e aí nós vamos ver aquela típica fumacinha, se ela sai preta, não se chegou ao número exato para escolher o Papa, mas se chegar ao processo de eleição do Papa, aí a chaminé sairá com a fumacinha branca, e aí nós teremos a aclamação do novo Papa, que irá comandar a comunidade católica mundial. E nós também teremos aí uma bipolarização. De um lado, lideranças religiosas humanizadas e lideranças radicais e ultraconservadoras. Então, nós vivemos um cenário extremamente difícil para a humanidade. Humanizar ou brutalizar. Porque um mundo melhor é preciso e necessário. E desta maneira, abro minha primeira live, dando boa noite e até amanhã com a próxima live. Boa noite a todos, inscrevam-se, ajuda o canal Sandra Gugel, de Olho na Notícia, voltará amanhã. Vamos rever?